Muito bem, hoje estamos recebendo o doutor Sami Stoshi, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia, graduado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Administração Pública e Governo. Ele é autor do blog Direito Sistêmico, pioneiro na aplicação da constelação familiar no sistema judiciário e autor da expressão e do uso do direito sistêmico no meio jurídico. Bacana, né? Doutor, alegria tê-lo aqui pela primeira vez no Balanço Geral. Boa tarde para o senhor. Mas, inicialmente, o que é o direito sistêmico? O direito sistêmico foi desenvolvido a partir dos ensinamentos de Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Ele descobriu a existência de leis sistêmicas naturais que regem todos os relacionamentos. Então, é uma ciência dos relacionamentos. E o direito sistêmico é a visão das leis, a visão jurídica, à luz desses ensinamentos, dessas leis sistêmicas que regem os relacionamentos e que não precisam estar escritas. Elas sempre determinam. Então, quando o tratamento jurídico está de acordo com as leis sistêmicas, com o direito sistêmico, então há harmonia. E o operador do direito, o advogado, o juiz e as pessoas envolvidas se encaminham para uma paz, para uma relação mais harmoniosa. Se as leis e a aplicação da lei não está de acordo com essas leis sistêmicas, aí a aplicação da lei vai fracassar e vai gerar mais conflito, mais transtornos e o processo não vai para frente, as pessoas não vão ficar satisfeitas com a solução. Então, o direito não vai ser tão eficaz. O direito sistêmico é essa busca da eficácia do direito, adequando as normas jurídicas e a aplicação às leis naturais que regem os relacionamentos. Então, o direito sistêmico não é letra de lei? Não é letra de lei. São leis básicas e é a prática da constelação familiar também, como forma de trazer à tona as dinâmicas ocultas que estão por trás dos conflitos. Porque os conflitos, quando chegam na justiça, são apenas a ponta do iceberg. Na verdade, em geral, o essencial não está contido nos autos. Não é o que as pessoas falam nas petições. Aquilo lá é só a interpretação jurídica, os argumentos. Mas, na maioria dos casos, o essencial está por trás, está oculto. E, às vezes, nem as próprias pessoas sabem. O que é essencial? O que está por trás de um divórcio, de um relacionamento que não deu certo, de uma disputa pela guarda dos filhos, de um comportamento violento, um vício em drogas que acarreta reincidência criminal? O que está por trás, que faz a pessoa repetir padrões que ela mesma não deseja? Ninguém quer se envolver num relacionamento desequilibrado, num relacionamento violento, mas as pessoas se envolvem. Então elas são guiadas pelo inconsciente. E o inconsciente, ele obedece a essas leis sistêmicas e acaba repetindo padrões que já ocorreram no passado da família, que ocorreram entre os pais, quando há mortes prematuras na família, grandes dores, dificuldades, traumas na família, na geração dos pais, na geração dos avós, até anteriormente. Situações como a perda de uma criança na família, como opressão, violência, doenças graves e que as pessoas não conseguem lidar muito bem e deixam assim como se fosse debaixo do tapete, aquela dor debaixo do tapete, um relacionamento que não deu certo, foi sofrido, a pessoa não pôde seguir adiante com aquele relacionamento, aí não se toca no assunto, mas aquilo tem um peso na vida da pessoa. O inconsciente está sempre se lembrando do que aconteceu e acaba repetindo. E o direito sistêmico, com a constelação seria um trauma psicológico que a pessoa carrega e lá na frente ela pode desabar isso. É também psicológico, mas não é só psicológico. Nós dizemos que é sistêmico. O que se descobriu é que vai além do psico. Não é necessariamente algo mental. Nem sempre o tratamento psicológico chega nesse ponto, nesse nível de descoberta. E a constelação, ela traz à luz aquilo que está totalmente inconsciente. Ela tem o objetivo de reconciliar? Tem possibilidade. Não necessariamente de reconciliar, de deixar o casal junto. Sim. Mas ela tem o objetivo de harmonizar, de fazer com que cada um se reconheça por que se envolveu numa situação daquele tipo, por que está emaranhada um processo que não consegue ter fim, que as pessoas não conseguem se resolver. E a constelação traz uma luz para que as pessoas compreendam por que o outro está agindo dessa forma, por que eu estou agindo dessa forma, qual que é a minha responsabilidade, qual que é a do outro, o que não é responsabilidade de ninguém. E diante dessa descoberta ali, por exemplo, de um casal, pode haver a reconciliação.
muitas vezes é o que acontece. Mas o objetivo, na verdade, quando fazemos isso na justiça, é resolver o processo, é que as pessoas possam se libertar de uma ação judicial de uma forma positiva, de uma forma que elas possam seguir a vida em frente. Porque se uma ação judicial não for bem tratada, se for só dada uma decisão judicial com a qual as partes não estejam de acordo, as pessoas descumprem a decisão, aí tem que executar, elas recorrem, aí o processo não termina, né? Aí entra com uma nova ação, um novo pedido, rediscutindo a mesma coisa, é algo que não tem fim. Então, nós buscamos com o direito sistêmico que a ação judicial tenha uma eficácia para melhorar a vida das pessoas. Não simplesmente fazer números e deixar as pessoas com os mesmos problemas. E tem celeridade nisso? Sim, a tendência é que seja bem mais rápido, porque mais de 90% dos processos, quando as partes participam das vivências de constelação, resultam em acordos. E não é qualquer acordo, porque se o acordo não for bem estruturado, as pessoas também ficam insatisfeitas e também descumprem. E a tendência, quando elas percebem qual que é o movimento assim, curativo, o movimento pacificador na relação, é que elas cumpram, porque elas veem que isso é o melhor. Então isso facilita muito não só a vida das pessoas diretamente envolvidas, mas os filhos, por exemplo, que não vão ter que repetir o mesmo padrão conflituoso, não vão sofrer as consequências do conflito entre os pais, por exemplo. Nós olhamos sistemicamente, não são só as partes que estão envolvidas no processo, tem um sistema, é uma família toda que está envolvida. Uhum. Então os conflitos eles se repetem de geração em geração até que alguém tome consciência disso e possa mudar esse padrão. E nós trabalhamos para transformar esse padrão, para liberar as pessoas de ciclos de repetição doentios, inconscientes, em que todos estão envolvidos. E tem dado muito certo isso. Tem dado muito certo. É impressionante o relato das pessoas de como na constelação elas veem aquilo que elas sempre souberam, sempre sentiram em sua alma, mas que não sabiam explicar tão bem quanto a constelação mostra em poucos minutos. E aí, de repente, ela percebe que não fazia sentido uma determinada postura, uma determinada cobrança, ou que ela tem a necessidade de fazer um reconhecimento, reconhecer a precedência de alguém, reconhecer o lugar que o outro tem no seu coração, na sua vida, na vida dos seus filhos. Isso vale não só para questões de família, mas também para questões criminais, de violência doméstica. O que está por trás de uma violência doméstica? Né? Nós temos duas pessoas que se sentem fragilizadas. Uma vítima que evidentemente está fragilizada e um agressor que é visto como o mais forte, mas na verdade ele é o mais fraco. Uhum. Porque se ele for forte mesmo, ele não tem nenhuma necessidade de agredir. Uma pessoa que quer forçar o outro a algo é porque ele mesmo não sabe como lidar com a situação. Então temos duas pessoas necessitando de empoderamento. E aí o que a constelação mostra? O agressor pode estar agindo dessa forma por uma profunda carência. Isso não ameniza a sua culpa. Não se trata de julgamento, de amenizar as consequências dos seus atos. Cada um tem que ser responsabilizado pelos seus atos. E pode ser penalizado também pelos atos? Claro, claro. Isso não anula a aplicação da lei penal, se for o caso, das medidas protetivas. Mas nós olhamos para aquilo que está por trás de um comportamento que tende a se repetir. Não adianta dar uma decisão, obrigar o agressor a se afastar da vítima, se ele vai entrar num outro relacionamento com o mesmo padrão. Também não adianta proteger a vítima num determinado momento, se daqui a um mês ela vai estar também se envolvendo num novo relacionamento, também por uma carência sua. Também, e o que a conduz a procurar, a encontrar homens com esse padrão? O que conduz o agressor a agir dessa forma? E a constelação mostra que isso está relacionado a vivências dos pais dessas pessoas, a dores antigas, profundas das suas famílias, ocorrida na época dos pais, na época dos avós, com irmãos, e que eles tendem a repetir. Quando isso vem à luz, aí aquela agressividade, ela muitas vezes se converte num choro. Ele percebe que aquela agressividade é uma forma de encobrir uma dor profunda. E aí a agressividade não se mostra mais. É um juiz com a aplicação da lei, mas também com a visão de tratar o problema que está ali por trás. Um grande conselheiro, sobretudo, também, né? Numa situação dessa. Em muitos casos. A gente procura orientar conforme as leis sistêmicas, né? Isso tem ajudado muito as pessoas a se conduzir nos relacionamentos. Mas aí já não é o meu papel.
o de conselheiro, né? Eu procuro ajudar na conciliação e, quando preciso, eu dou uma decisão judicial. Mas essa prática das constelações não precisa ser necessariamente feita pelo juiz. Isso tem sido feito muito pelos mediadores, conciliadores e até por advogados. Muitos advogados estão estudando e praticando isso para ajudar os seus clientes, para ajudar de uma forma mais eficaz do que simplesmente entrar com uma ação e ficar judicializando tudo, né? Trata-se de empoderamento, de ensinar as pessoas a olhar para a sua própria dignidade, buscar a sua própria dignidade, se fortalecer e se libertar de relacionamentos nocivos e poder estabelecer novos relacionamentos, novas bases com mais harmonia, mais paz na vida. E aí o que o senhor falou agora há pouco, o senhor acaba descobrindo essa técnica de constelações familiares que acaba ajudando também em processos do judiciário, né? A ajuda é imensa no judiciário. Processos, às vezes, de 10, 15 anos que não viam solução, né, por uma pessoa que se recusava a entrar num acordo em relação a uma herança, por exemplo. E uma constelação faz com que todos vejam por que essa pessoa não está querendo fazer acordo, a quem que ela está honrando inconscientemente. Às vezes ela está honrando alguém do passado, do pai ou da mãe, que não foi reconhecido na família. Ela se identifica inconscientemente com um primeiro amor do pai, com um filho de outro casamento. Às vezes a ordem dos irmãos está influenciando na solução, porque não foi reconhecido quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Toda essa ordem é necessária para que haja harmonia. Para um casamento ser harmônico, é preciso reconhecer quem veio primeiro, se ele ou ela tiveram um relacionamento anterior. Tudo isso precisa ser reconhecido e honrado. Tudo que é negado, o que é excluído da realidade de uma história, gera transtornos. E com a constelação e com as vivências que nós temos feito, nós tratamos disso, tratamos de esclarecer para as pessoas e elas, de repente, percebem que pode ser tudo muito mais simples, né? e harmônico, bastando reconhecimento, humildade, saber dar o lugar de cada um, né? Todos têm o mesmo direito de pertencer a um sistema, mesmo que tenha cometido atos terríveis, mas ele pertence. E quando se reconhece isso, ele já se acalma. A relação já se transforma. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, a técnica de constelações é utilizada aí em outras varas, em outras circunstâncias que não a familiar. O senhor acabou de dizer que às vezes descamba também, né, para outras áreas. Sim, porque as relações básicas são as mesmas, né? As questões que levam alguém a cometer crimes também têm origem familiar. A maioria dos agressores também foi agredido. A maioria dos abusadores sexuais foi abusado na infância, né? Isso é fato, é uma estatística. Então, o tratamento não se trata apenas de questões familiares, mas todo tipo de relação, todo tipo de relacionamento. Isso vale nas relações empresariais também. Com base nos padrões que as pessoas aprendem inconscientemente nas suas famílias, elas repetem isso nas suas relações profissionais. Então isso tem reflexos em questões trabalhistas, empresas que têm alto índice de conflito com os trabalhadores, ou pessoas que sempre estão em conflito com colegas de trabalho, com patrões ou com empregados. Tudo isso pode ser olhado sob a ótica sistêmica das constelações. Então, questões criminais, questões de inventário, questões empresariais, infância e juventude, tratar de adolescentes envolvidos em atos infracionais, ou olhar para crianças em situação de vulnerabilidade, busca de uma família substituta, qual que é mais adequado, se é possível retornar à família biológica, se há algum parente mais adequado, até para resolver questões assim de um pai acusado de abuso sexual. Qual que é a possibilidade da criança voltar a conviver com ele? A constelação ela mostra aquilo que está oculto, aquilo que muitas vezes não está sendo dito, mas que está presente no coração das pessoas, às vezes de forma surpreendente. Então, ela tem sido aplicada em todas as áreas, inclusive em tratamento de presos. Nos presídios, isso já está sendo feito também, para reduzir as reincidências, né? Para trazer mais resignação, mais aceitação da pena, o reconhecimento da sua responsabilidade. Isso é fundamental, né? Não adianta a pessoa ser presa e ela não reconhecer a sua responsabilidade. E isso ajuda lá na frente a ressocialização desse preso. Claro, importantíssimo. A pessoa adquire força a partir da pena que ela teve que cumprir por um crime que ela cometeu.
Força no sentido, não, no sentido dela se sentir mais plena e não precisar mais abusar dos outros. Né? Uma pessoa forte, ela tem postura, ela pode ter um tratamento mais respeitoso, mais sociável na comunidade. Então, muito importante essa entrevista aqui com o Dr. Sami, que você que nos acompanha agora. Meu abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu vou para um rápido intervalo, a gente vai continuar essa conversa, porque ainda tem muito mais para perguntar ao juiz aqui presente com a gente. É um instante só, e o assunto de hoje, nesse sábado de carnaval, constelações familiares. Eu volto já já. Já estamos de volta e vamos continuar falando com o juiz Sami, que é pioneiro no uso das técnicas de constelações familiares no judiciário. A conversa tá boa, né? Bem esclarecedora. Aliás, o juiz está dando uma aula aqui para todos nós. Como funciona na prática as sessões coletivas de constelações familiares? Nós reunimos no fórum algumas dezenas de pessoas envolvidas em processos com temas semelhantes, né? Então, pessoas em ações de divórcio, guarda dos filhos, alimentos, ou então questão de violência doméstica, crimes envolvendo drogas. Quando eu atuava em vara criminal, nós fazíamos isso. Tem juízes fazendo vara de violência doméstica, junta um grupo com os agressores, outro com as vítimas, às vezes mistura. Tem algumas formas que estão sendo experimentadas, né? E aí nós damos uma aula, uma palestra introdutória explicando sobre como os vínculos sistêmicos familiares podem acarretar em transtornos nos relacionamentos, né, para as pessoas compreenderem como é que elas chegaram nesse ponto, porque é um nó, né? A pessoa chega no judiciário, é uma situação que trava a vida dela, ela fica dependendo da justiça para resolver algo que para ela é muito importante, tem impactos na família, nos filhos, na vida profissional, para elas isso é muito importante. E aí nós damos uma explicação de que tipo de fato ocorrido no passado familiar que pode ter gerado uma repetição para as pessoas se envolverem dessa forma, nesse tipo de situação, né? E fazemos algum tipo de exercício vivencial, pode ser na forma de uma meditação ou de uma demonstração com uso de representantes, como fazemos nas constelações, que a gente pega representantes para as pessoas envolvidas em um conflito. Então pega, por exemplo, numa situação de divórcio em que se disputa a guarda dos filhos. Aí coloca uma pessoa representando o pai, uma pessoa representando a mãe e 2, 3 pessoas representando os filhos. Essas pessoas entram em contato com a energia da família que está envolvida e começam a atuar, como entram nos papéis, e é semelhante a um psicodrama, mas não é. Não é uma dramatização, porque não é um processo mental. As pessoas sentem realmente aquelas pessoas que elas estão representando. E o que surge são verdades daquela família. Então é muito emocionante. A pessoa se vê ali, ela de fora, olhando para os seus representantes, para o seu próprio representante, e fala, nossa, é exatamente isso que acontece na minha família. É isso que eu estou vivendo. É isso, e eu nunca tinha percebido com tanta clareza. Então é possível se desemaranhar. Quando um filho, por exemplo, se identifica com o destino do pai. O pai foi excluído, o filho foi criado sem o pai. O pai abandonou a família, o filho foi criado só pela mãe. E ele desenvolveu uma raiva pelo pai. Ele se ressente daquilo. Ele excluiu o pai do coração. E aí o que acontece? Ele se vê envolvido numa situação igual. Ele também está sendo excluído da família. A mãe, ele teve filhos com uma mulher, essa mulher também se separou, ou ele se separou, e a mulher pegou os filhos e ele não consegue ter contato com os próprios filhos. Olha só, está repetindo a situação do pai. Isso é muito frequente. E a constelação traz isso à luz. Então a gente faz algumas demonstrações de movimentos típicos, né? Por exemplo, ambos os pais têm o direito de pertencer ao coração do filho. O filho precisa de ambos os pais. Sempre que um é excluído, o filho se sente incompleto, ele se sente mal. Então, se a mãe fala mal do pai para o filho, ou se a mãe fala seu pai não tem importância, o filho se sente incompleto. Interessante isso, ele sente que tem alguma coisa errada, porque ele sabe que o pai é fundamental. Se o pai fala mal da mãe, ele não se sente visto pela mãe, como ele é, porque ele é o resultado do pai e da mãe juntos. Então, ele tende a se afastar. Se os dois pais estão em conflito, cada um atacando o outro, o filho tende a se afastar dos dois. E talvez se envolver com drogas, ele se sente leal aos dois. Então a mãe fala mal do pai pro filho. Aí o filho exclui o pai do coração e fala, meu pai não é bom, meu pai não é bom, meu pai não é bom. Ele mesmo vai ter que honrar esse pai que ele aprendeu que não é bom, porque ele sabe que não é verdade.
Ele sabe que é o único pai, é o pai certo para ele, mesmo que tenha cometido erros, seja qual for, né? Então esse filho tende a repetir a situação e se identificar com o pai. Ou talvez um filho dele vai se identificar com o avô e vai repetir a situação e vai ser uma ovelha negra, vai ser uma pessoa trabalhosa e assim por diante, né? Uma filha que vê a mãe sendo vítima de violência doméstica e aí ela exclui o pai do coração também. O que acontece? Ela tem grandes chances de se envolver com alguém que virá a ser um agressor. Porque ela vai procurar o pai que ela excluiu, que ela negou. Então isso acontece inconscientemente. Para os filhos não existe julgamento. Os julgamentos são meramente racionais. Na cabeça, o filho faz um julgamento. Ele repete o que a mãe fala, repete o que o pai fala. Ele julga os pais. Mas no coração ele não julga. Ele vai procurar exatamente aquele que está faltando. E aí nós fazemos alguns exercícios práticos que evidenciam isso. E as pessoas se conscientizam da importância de não excluir, da importância de reconhecer que o pai e a mãe são importantes para o filho. O filho precisa dos dois. E com essa consciência, o processo flui, que é uma beleza. É outro andamento, outro ritmo que o processo ganha. Nós praticamente aqui em Itabuna não fazemos, na segunda vara de família, praticamente não fazemos audiências de instrução. Aquela coisa sofrida, com testemunhas, com um atacando o outro. Porque depois que as pessoas participam da constelação, elas sabem da importância de dois adultos se entenderem para poder decidir a vida dos filhos. Se os pais não se entendem, os filhos deixam de respeitar os pais. Os filhos acham que o juiz é que é autoridade, os pais deixam de ser autoridade. E aí o filho cresce perdido. Verdade. Pá. Bom, qual é o índice de conciliação com o uso das técnicas de constelações familiares? Diante que o seu esposo aqui tem até lágrimas desses encontros, com certeza é bem grande aí, não? É, porque são situações muito tocantes, né, para as pessoas. Isso é muito essencial para a vida delas, porque elas se percebem, o pai e a mãe que estão ali disputando, eles se lembram que eles também são filhos. E eles se recordam da dor que eles sentiram quando eles vivenciaram isso também. Então, essa consciência que surge gera uma dor também, né? Mas é uma dor que clareia mais a situação. E aí nós temos tido pelo menos 90% de índice de conciliações, de pessoas que entram em acordo para resolver as questões de uma forma assim, muito mais rápida do que o processo convencional. E é o índice que outros juízes também pelo Brasil têm obtido quando utilizam constelação, na área de família, né? Em que o acordo é fácil. Nas experiências já feitas na área criminal, aí já não tem como obter esse índice, porque muitas vezes não é possível resolver com um acordo. A pessoa precisa cumprir uma pena, né? Então já exige mais tempo para se verificar o resultado. Mas as pessoas têm relatado que se sentem muito mais tranquilas. Já tivemos diversos casos de pessoas que eram violentas, já tinham alguns processos e depois se reaproximaram da família, passaram a viver de forma mais harmônica, voltaram a trabalhar. Já teve casos assim. Teve uma pesquisa que foi feita com adolescentes que tinham se envolvido em atos infracionais. Então, de 21 adolescentes, 18 não voltaram a reincidir depois de um ano. Isso é mais de 80%, é um índice altíssimo de não reincidência. Na maioria das medidas que se adota com adolescentes e atos infracionais, o índice de reincidência é muito maior, porque a medida não é tão eficaz, né? E com a constelação trazendo essa consciência, né? Um adolescente que se ressente da falta do pai, e aí a raiva serve para encobrir aquela dor que ele sente. E de repente ele percebe que não é que o pai não existe, é que o pai é importantíssimo para ele sente muita falta do pai, para ele é uma dor imensa. Então isso não é mais um adolescente violento, isso é um adolescente sensível. Ele descobre que na verdade ele sente amor. E ele pode trabalhar com base nisso, ele muda a sua postura, seu comportamento, seu amor à vida, né? É muito bacana. Pois é, o senhor também ministra aulas sobre o direito sistêmico e uso das técnicas de constelações familiares desde 2012. Vem crescendo o interesse nessa área. Isso. Porque a partir da nossa iniciativa na Bahia, isso começou de forma pioneira na Bahia, né? Quando eu atuava na comarca de Castro Alves. Foi a primeira experiência que eu fiz coletiva dessa forma. E desde então isso começou a ganhar uma repercussão. Só um detalhe, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Salvador.
O senhor é soteropolitano? Soteropaulistano. Paulistano. Eu nasci em Salvador, mas eu me formei em São Paulo. Depois eu... Na Universidade de São Paulo, perfeito. E vim para cá pelo concurso, né? Mas isso ganhou uma repercussão muito grande e aí tem muita gente procurando. Hoje em dia, as OABs de todo o Brasil têm instituído comissões de direito sistêmico. Então já tem mais de 100 comissões de direito sistêmico espalhadas pelo Brasil. Em São Paulo isso está bem forte, em diversos estados do Brasil. E aí a procura está muito grande por parte de advogados, de juízes querendo implementar projetos semelhantes. Isso está sendo replicado pelo Brasil. E aí eu tenho procurado também transmitir, né, compartilhar a experiência e os fundamentos, aquilo que eu aprendi com Bert Hellinger e com Sophie Hellinger, né? Bert Hellinger fundou uma escola junto com a mulher dele na Alemanha e essa escola promove cursos no mundo inteiro. E aí eu fui convidado por ele e pela esposa dele para promover esses cursos no Brasil. Hoje a escola já está no Brasil, já tem diversos cursos e os cursos de direito sistêmico eu tenho a honra de coordenar, né? Junto com professores que vêm da Alemanha e de outros países. E no Brasil também já tem, de uns anos para cá, já tem gente muito boa trabalhando com isso. Então, esses cursos estão em pleno andamento e muita gente fazendo e se capacitando para trabalhar com isso. Nós temos no Brasil, acredito que mais de 80 milhões de processos tramitando. Com esse direito sistêmico, você acha que isso desafoga o número de processos no judiciário? Eu vejo que isso é consequência natural, né? Não é o objetivo primário, né? Desafogar. Mas é a consequência natural, porque as pessoas tendem a reduzir o seu ânimos litigandi, como se diz, né? Elas deixam de querer brigar, elas passam a se empoderar e conseguir resolver por si mesmas, se capacitar para o diálogo, se capacitar na comunicação, na solução de conflitos. E também isso já é uma cultura do judiciário que vem crescendo, da conciliação, da mediação, é um movimento mais amplo. Não é só das constelações. Então, hoje já tem a justiça restaurativa como política pública do judiciário no Brasil inteiro, né? Já há um incentivo para essas práticas, que é buscando que as pessoas aprendam a lidar com os conflitos. O conflito não é em si algo negativo. O conflito pode ser uma oportunidade de aprendizado. Todo mundo vive conflito, é algo diário na vida de todo mundo, na família, no trabalho. O conflito faz parte da vida. Agora, ele deve servir para nós crescermos, né, para nós aprendermos a compreender melhor o nosso semelhante e a nós mesmos. E então a constelação é uma abordagem que facilita muito isso. Inclusive podendo se integrar com outras técnicas, com outras práticas, justiça restaurativa, mediação, conciliação, tudo, arbitragem e o próprio julgamento. Mesmo que o juiz tenha que decidir através de uma sentença, o juiz pode ter esse olhar sistêmico para compreender também que tipo de posicionamento que pode harmonizar melhor as pessoas, né? É uma justiça num nível da alma da família, da alma coletiva, um nível que harmonize mesmo os ânimos. Pois é, uma lide que acaba se transformando em lágrimas e reconciliação não é o maior interesse, como disse o juiz aqui, mas acaba chegando a uma resolução dos problemas. O direito sistêmico, a gente pode dizer que hoje é uma disciplina do direito ou é uma técnica dentro do direito, seguindo as normas do direito de família, do direito penal? Eu não vejo e da própria Constituição, né? Eu não vejo como um ramo do direito, porque o direito sistêmico ele abrange questões, as raízes dos relacionamentos que se refletem em todas as áreas. Então ele pode interagir com todas as áreas do direito, sem exceção, né? Agora, uma disciplina sim, né? As faculdades têm começado a olhar para isso, a promover cursos de pós-graduação, de extensão. Ele inclui diversas técnicas também, mas não é apenas uma técnica. O direito sistêmico é uma postura, um caminho de conhecimento, uma ciência, né? Eu vejo assim, que é algo... Nós não sabemos ainda o tamanho que ele tem. Eu vejo que ele pode transformar muita coisa em todo o sistema jurídico. E nós já somos até referência para outros países. Já tem juízes em outros países também aprendendo com a nossa experiência aqui e começando a praticar. Então, não é exatamente uma disciplina, mas pode ser também.
né? Eu vejo que o direito sistêmico é um caminho para que o direito seja mais humano, para que o direito chegue num nível de mais compreensão, de mais eficácia. Porque o direito, com o tempo, ele meio que se distanciou da realidade. Muitas vezes as pessoas têm até medo de lei, de advogado, de juiz. As instituições jurídicas se distanciaram da realidade material das pessoas. Por que isso? Né? Não faz sentido. O direito é a realidade. Isso humaniza mais, traz para perto, né, o cidadão. Ele faz o direito olhar para a realidade e, se guiando pela realidade, o direito poder se aperfeiçoar até ele ser sistêmico, né? Eu vejo que a tendência é que o direito seja sistêmico. O direito sistêmico é um caminho até chegar a ser sistêmico. Ele não vai nem precisar ter nome de direito sistêmico, é o próprio direito. Muito bem. Foi muito bom tê-lo aqui, viu? Nesse sábado de carnaval, com esses esclarecimentos importantíssimos. É uma honra para mim. Muito alegria. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua visita. Sucesso da sua caminhada e conte, obviamente, com o nosso jornalismo aqui da Record. Muito obrigado. Forte abraço. Bom. E o Balanço Geral, edição de sábado, fica por aqui. Ótimo feriadão de carnaval para todos. Muita paz no coração. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Brinque o carnaval com muita alegria. E até a próxima segunda-feira, 11h50, com o Balanço Geral. Tchau, ótimo carnaval. Bom final de semana. Perguntaram pra vaqueira baladeira que some quando começa a namorar. Perguntaram pra vaqueira baladeira que some quando começa a namorar. Alô, Balanço Geral! Voltei, tava sumida. Os meninos estão. E aí, gatinhos? Voltei, tava sumida. Os meninos estão com saudade de galopar no meu cavalo manso, saudade de galopar no meu cavalo manso.